Bom dia, turma! Hoje nós vamos falar da Revolução Industrial, que é um conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais, caracterizada pela substituição da energia física pela mecânica, da ferramenta pela máquina e da manufatura pela fábrica. Teve início na Inglaterra, no final do século XVII. Mas por que a Revolução Industrial começou na Inglaterra? Quais são os antecedentes que a Inglaterra conseguiu reunir para poder fazer a sua Revolução Industrial, né? Primeiro é a política econômica liberal, porque antes essa comercialização estava centralizada nas guildas. O que são as guildas? Guildas são as corporações de ofício da Idade Média, né? Não havia aí novos competidores, as inovações tecnológicas eram muito limitadas. Então, com a implantação do liberalismo econômico de Adam Smith, né, que foi um teórico aí, precursor aí desse capitalismo, as indústrias tem aí a liberação da indústria do comércio, ocorrendo aí um enorme progresso tecnológico e um grande aumento da produtividade em um curto espaço de tempo. A Inglaterra também possui grandes reservas de carvão mineral no seu subsolo, porque é a principal fonte de energia para movimentar as máquinas e as locomotivas a vapor desse período, né? A Inglaterra também possui grandes reservas de minério de ferro, sendo a principal matéria-prima utilizada na indústria, além da mão de obra disponível. Por quê? A mão de obra disponível vem aí da aprovação da lei dos cercamentos de terra, que são os enclosures. A Inglaterra foi responsável por esse grande êxodo no campo e, consequentemente, pela disponibilidade da mão de obra abundante e barata nas cidades. Cercando as terras no campo, esses camponeses não têm outra opção a não ser vir para as cidades. Nas cidades é aí a mão de obra disponível para as indústrias. Além do que, há aí a grande quantidade de capital acumulado durante a fase do mercantilismo, que permitiu à burguesia inglesa tivesse recurso financeiro suficiente para financiar as fábricas, comprar matéria-prima e máquinas e contratar empregados. Então vamos entender esse cercamento dos campos, ou êxodo rural, né? Os cercamentos foram a expulsão dos camponeses de sua terra, sendo obrigados a ir para a cidade. Sem nenhuma especialização no trabalho, tornava-se mão de obra barata para as manufaturas e, posteriormente, as maquinofaturas. E o que vai acontecer nos campos, né? Para que serão usados essa terra? As pessoas eram expulsas de sua terra para que elas virassem pastagem para as ovelhas. A lã era vendida para as tecelagens ou indústrias têxteis. Então, as terras agora serão para a criação de ovelhas. Essas ovelhas produzirão aí a matéria-prima das indústrias têxteis. E aqui a gente tem algumas imagens desses enclosed lands, né? Esses cercamentos feitos na Inglaterra para essa finalidade, né? Então, a mudança no regime de produção. A manufatura, que era o trabalho manual, foi substituída pela maquinofatura, trabalho com recurso à máquina. As oficinas foram substituídas pelas fábricas. O artesão deu lugar ao operário. Então, vamos entender esse esquema aqui. O artesão dominava todo o processo produtivo, realizava todas as tarefas. Isso eram corporações de ofício, aonde as corporações de ofício, elas têm aí um conjunto de pessoas da mesma profissão. A corporação de ofício do sapateiro, a corporação de ofício do alfaiate, a corporação de ofício do chaveiro e assim vai. Então, esse profissional, ele sabia aí todo o processo da produção, desde o início da matéria-prima até o final, o acabamento do produto. Com a indústria, com a Revolução Industrial, a divisão e a especialização do trabalho, né? Cada trabalhador realiza uma tarefa. Agora a gente tem uma linha de produção, um corta, um cola, um costura, um dá acabamento. Então, eles não têm mais o conhecimento de todo o processo. Há apenas um trabalhador que realiza uma única tarefa e que está ali para vender sua força de trabalho. Então, ele faz esse serviço o dia inteiro. O dia inteiro ele só corta, o dia inteiro ele só cola, o dia inteiro ele só aperta parafuso e etc, né? E
Com o tempo, é claro que as máquinas vão produzir mais em menos tempo nessa linha de produção. Antes, o artesão demorava um dia inteiro para fazer 2 peças, 3 peças do seu produto. Agora a máquina vai fazer muito mais em menos tempo com essa linha de produção, né? E aí surge o proletariado, aquele que tinha somente a força de trabalho como geradora de renda. O operário não especializado operando a indústria. É a produção industrial, né? Não tem o conhecimento de todo o processo de produção. Aqui a gente tem um exemplo de uma linha de montagem, onde cada operário tem lá sua parte na produção. Vou colocar para vocês um pedacinho do filme, né, Os Tempos Modernos de Charlie Chaplin, que mostra muito bem essa linha de produção. Aqui a quantidade de pessoas se dirigindo à fábrica, né? A mão de obra disponível. Então, o filme mostra aí uma linha de montagem, né? Uma sátira de Charlie Chaplin, mas já dá para perceber como cada operário faz lá a sua função. Não tem o conhecimento do final, do produto final. Então, as alterações no sistema de produção e também na paisagem, né? A oficina vira uma fábrica, o artesão vira um operário, produção de peças únicas passa a ser uma produção em série. O trabalhador impõe o ritmo e na indústria a máquina impõe o ritmo. E a sociedade começa a diversificar, né? A burguesia industrial, uma classe intermediária e o proletariado ou operário. A gente pode usar esses 2 títulos, né? Como eram as condições de vida desse operário, já que ele tinha uns salários baixos, né? O operário morava em cortiços. Geralmente, toda a família era obrigada a trabalhar nas fábricas para poder sobreviver. As crianças, quando não estavam nas fábricas, estavam nas ruas. Não havia escola para os filhos de operários, nem creches para as crianças pequenas. A alimentação era pobre em nutrientes, geralmente se resumindo a alimentos ricos em gordura e carboidratos, como pão, batatas e toucinhos. Aqui tem uma gravura de uma rua de um bairro pobre em Londres, no caso um cortiço, né? Então, a Revolução Industrial mudou a paisagem. A gente vê aí, não dá nem para contar quantas chaminés tem nessa imagem aí, né? Então, a paisagem sofreu alteração. As fábricas, muito desperdício, chaminés altas, eram ruidosas, muito barulho. As chaminés eram deitadas permanentemente, fumo negro por causa da combustão do carvão, né? E aí surge a poluição. Na cidade, as cidades vão crescendo rapidamente. E aí a gente vê novamente as poluições, os esgotos, resíduos industriais, o meio ambiente, tudo começa a ficar poluído, né? Mas nesse período aí a gente tem as grandes invenções. As novas invenções revolucionaram a produção e o transporte. Podemos citar 3 importantes exemplos: o tear mecânico, a locomotiva e o navio a vapor. Isso tudo aí precisa-se do carvão, né, para poder funcionar. Então a gente tem aí o tear mecânico. Em uma empresa a gente pode ver que tem mulheres e crianças trabalhando. A gente tem aí o barco a vapor, né? A embarcação que foi aí desenvolvida em 1803. Em 1825 a gente tem a locomotiva, né? Inaugurada aí a primeira a primeira ferrovia lá na Grã-Bretanha. Aqui tem também, né? E essa locomotiva ela andava, né? Funcionava a carvão, né? Pelo vapor. E também o trabalho infantil. Nas fábricas a gente tem o trabalho feminino, o trabalho infantil, o trabalho masculino. É claro que o trabalho infantil e o trabalho feminino têm uns salários muito mais baixos. Por que eles trabalhavam, né? Eles trabalhavam para poder complementar a renda da família, né? Havia sim
esse tipo de trabalho, né, trabalho infantil. Mas nem todos, com o passar do tempo, começaram a perceber que poderia fazer aí alguma união, algum tipo de revolta, né? Então, por quê? Por causa das péssimas condições de vida, né? Então, a gente tem o ludismo, que é um movimento liderado por Ned Ludd. Seu principal objetivo era a destruição das máquinas, já que elas substituíam o trabalhador, então muito mais pessoas desempregadas. Cartismo, lutas pela inserção política do proletariado no parlamento. Então, o proletariado, que é essa classe mais prejudicada aí no capitalismo, eles querem uma participação aí na política também, que é o cartismo. E aí a classe operária, ela vai se organizar, né? Máquinas, vista como responsável pelo desemprego e pela miséria, como a gente já viu, a máquina vai tomar aí o lugar do operário. Longa jornada de trabalho, baixos salários e exploração do trabalhador. Como era esse início da Revolução Industrial, né? O trabalhador, ele trabalhava aí de 14, 16 horas diárias, e então com salários baixos, sem descanso semanal, sem indenização. Essa exploração era muito grande, lugares insalubres. Então esse é o retrato aí desse início da Revolução Industrial. Então eles vão criar aí o chamado Trade Unions, ou o que a gente conhece como sindicatos. Em 1824, o parlamento inglês permitiu que as primeiras associações operárias fossem legalizadas, né? Esses sindicatos que vai aí também ser um grupo que vai lutar pelas suas conquistas trabalhistas ao longo dessa primeira fase aí da Revolução Industrial, né? Então, esse operário, ele sempre muito explorado, altas horas de trabalho, com uma vida muito sofrida, morando em lugares ruins, todos da casa têm que trabalhar para poder aumentar aí a renda. Então, esse é o retrato do operário no início aí da Revolução Industrial na Inglaterra. E qual é a consequência disso tudo aí, né? A consequência é de ter uma divisão social, como a gente já viu, a classe social, burguesia e proletariado. A burguesia é a proprietária das fábricas, das máquinas, do comércio, das redes de transporte e dos bancos. O proletário é o trabalhador das indústrias que vive do que recebe. A consequência econômica disso tudo, desenvolvimento do capitalismo, agora o capitalismo está aí consolidado, aumento da produção de mercadorias em menos tempo, aumento do lucro e da riqueza, claro, para a classe burguesa, maior concentração de renda nas mãos dos donos das empresas, né? A consequência técnica científica foi o avanço no sistema de transporte, principalmente ferroviário e marítimo, com aquelas invenções da locomotiva, do barco a vapor. Então, aí o transporte ficou mais rápido, né? Desenvolvimento de novas máquinas e tecnologias voltadas para a produção de bem de consumo, no caso, nas fábricas, né? E as consequências ecológicas, maior necessidade de matéria-prima, aumento da poluição dos rios e do ar com a queima do carvão mineral para gerar energia para as máquinas, crescimento desordenado das cidades, gerando problema de submoradia e ocupação irregular, aumento das doenças e acidentes de trabalho em função das péssimas condições de trabalho nas fábricas e, como eu falei, sem indenização, sem respaldo de nenhuma organização que cuidava aí desse momento aí do operariado, né? Então aqui a gente tem algumas fases. A primeira fase é a fase que nós estamos vendo hoje, a máquina a vapor, que utiliza carvão, né? Tem aí a maquinofatura. A segunda fase, que é mais para o século XIX, é a descoberta aí da eletricidade, a descoberta de uma nova fonte de energia, que é o petróleo. A gente também tem o aço. Então, a segunda fase vai ser muito mais rápida, muito mais rápida. E outros países também irão aí se modernizar aí nessa revolução industrial aí. E a terceira fase, a gente tem aí até os dias de hoje, né? Começou na década de 60, 70. A gente tem a parte aí da satélites, cabo de fibra ótica e também da informática em si, né? E muito mais rápido, porque da primeira para a segunda fase a gente tem aí um século que se passou. Agora não, né? Essa terceira fase, ela se moderniza assim tão rápido que um equipamento criado ano passado, esse ano, antes de terminar, antes de fazer um ano, já não... existe outros no mercado bem mais modernos e que pode fazer muito mais coisas além do que aquele do ano passado, celulares, né? Computadores e outros equipamentos a mais. Então é isso. Até a próxima aula.